equivocado, Quem vai geralmente decidir isso é quem entende de uma forma pragmática. Professor de Economia Internacional. Professor, bom dia para o senhor. Bom dia, Obrigada um ótimo pela dia presença. hoje. Bom, vamos olhar então para fora, né? A gente está vendo avançar aí a proposta da reforma da Previdência. Como é que isso impacta os mercados internacionais? Como é que os investidores estão olhando para essa situação no Brasil? Os investidores internacionais já estão olhando há algum tempo, inclusive os investidores domésticos. Tanto é que a confiança dos investidores estava caindo no começo do ano, caiu até maio, agora deve dar uma recuperada, porque parece que finalmente a reforma da Previdência vai ser aprovada, ou seja, vai ser aprovada em 2 turnos, se Deus quiser, em 2 turnos agora no Congresso e depois 2 turnos no Senado. Mas tem um ponto importante que é sempre a gente bom quebrar alguns paradigmas da reforma da Previdência, se você me permite. Sim, claro. Eu gosto de lembrar sempre do artigo 5º da Constituição, que diz que todos nós somos iguais perante a lei. Sim, só que uns mais iguais e melhores do que outros. Porque se a gente for falar de servidores públicos, nós temos atualmente mais ou menos 3,6 milhões de servidores públicos aposentados. Cada um, na média, ganha R$ 76 mil por ano. Se eu for falar de trabalhador do setor privado, nós temos mais ou menos uns 32, 35 milhões de trabalhadores, ou seja, de aposentados do INSS. Cada um ganha, na média, R$ 14.500. Cadê a justiça social aqui? Por que um merece ganhar mais do que o outro? Tem outra segunda falácia que geralmente muita gente reclama. Olha, se a gente cobrasse das empresas que devem, talvez esse déficit zeraria. Isso é um erro crasso de fluxo e estoque. Por quê? Quem deve para o INSS e a Previdência, mais ou menos estão devendo 450 bilhões de reais. De quem que nós estamos falando? Os principais devedores: Varig, VASP, Transbrasil, Dedini. A maior parte dessas empresas estão quebradas. Mas vamos supor, por uma mágica de Deus, um milagre, todas essas empresas paguem os 450 bilhões que elas estão vendendo. Eu vou fechar só um ano de déficit. Como é que fica o déficit do ano que vem? Então é uma bobagem falar que se cobrar tudo das empresas que estão devendo, não terei problema de déficit da Previdência. Sim, eu arrumo o problema desse ano. O problema do ano que vem surge novamente. Outro erro que a gente ouve falar bastante. O brasileiro vai ter que trabalhar até morrer. É uma bobagem. Por quê? Não, porque as pessoas que moram, vamos supor, lá no norte ou no nordeste, onde a expectativa de vida não é tão alta, seria de 72, 76 anos, vão ter que trabalhar até 65 anos. É errado, porque a Previdência, ela trabalha com sobrevida. O que é a sobrevida? É quanto tempo o brasileiro tem de sobrevida após atingir 60 anos. Então, ao brasileiro, após atingir 60 anos, a sobrevida dele, tanto no Acre quanto em São Paulo, varia de 81 a 83 anos. Não se usa a expectativa de vida, porque sim, a expectativa de vida difere muito entre uma região ou outra, porque ela é marcada ou ela é poluída pela expectativa ou a mortalidade infantil. Só que isso não tem nada a ver para você calcular a Previdência. E a outra falácia que a gente ouve, que sempre nós comentamos aqui, é: se os juros da dívida pública fossem menores, não precisaríamos fazer a reforma. Só que, de novo, confundem causa com consequência. O juro do Tesouro é alto justamente porque eu não confio no governo. O juro do Tesouro é alto porque, se nós não fizermos a reforma da Previdência, a minha dívida pública explode. A minha dívida pública explode, risco-retorno. O risco aumenta, eu quero mais retorno. Então, não é simplesmente, olha, paga menos. Governo, se o governo pudesse, ele não pagaria 8, 9 ou Selic mais alguma coisa, ele pagaria menos. Mas experimenta pagar 2% um título público. Ninguém vai financiar a dívida pública. Se ninguém financia a dívida pública, como é que o governo vai pagar a dívida pública? Como é que o governo vai pagar a Previdência ou os gastos? Vai ter que emitir moeda e isso é inflacionário. Então, a taxa de juros dos bondes, dos títulos do governo estão nesse nível, porque é assim que a população pede para correr o risco. É por isso que fala, você pode estar numa coisa chamada dominância fiscal. Quem domina a política monetária
é a política fiscal. Se eu não resolver, aí já voltando para a tua primeira pergunta, Sim. se eu não resolver o problema fiscal, a taxa de juro não cai. Se eu resolver o problema fiscal, a taxa de juro cai e os investidores vão querer botar o dinheiro em ativos de risco. Por isso que a Bolsa, ativos imobiliários, tende a subir e correr mais risco e também para a economia real. Veja, porque aí eu chego para você, Roberta, vamos fazer uma hidrelétrica na Amazônia? Aí você fala, vamos, acho que é uma boa. Quanto que a gente ganha de retorno? Eu falo 6%. Você fala, não, gente, 6% eu compro um título público. Custo zero, risco zero. E se eu não aprovar a reforma da Previdência, provavelmente um título público vai oferecer 10%. Então, o espectro de possibilidades de investimento, quando a taxa de juros aumenta, vai diminuindo. Cada vez mais você vai querer brincar na ciranda financeira. Agora, se a taxa de juros cair para 4%, veja, tem mais oportunidade de investir no setor produtivo. E aí investe no setor produtivo, o empresário contrata, o consumo aumenta, a roda da economia continua a girar. Por isso que investidor estrangeiro e brasileiro e todo o cenário está esperando a aprovação, porque isso é benéfico para o emprego, para a economia, para o PIB, para o consumo e para a renda do trabalhador. Inclusive, outros países do mundo já trilharam esse caminho, né, de fazer a reforma da Previdência. É o otimismo do investidor que aumenta vendo essa proposta passar pelos trâmites e caminhar para ser aprovada, professor? É exatamente isso, porque, veja, não tem ideologia aqui, o negócio é fático. O advogado gosta de usar esse termo, eu acho bacana, é fático. Isso é um fato, é matemática. Não tem dinheiro. Se não tem dinheiro, como é que eu vou pagar? Olha, eu vou pagar emitindo mais dívida ou girando a maquininha da moeda. Isso gera inflação. Se você vê que, olha, calma, te acalma o coração, porque daqui a 10 anos eu vou fazer uma economia de 900 bilhões, é uma condição necessária, mas não o suficiente para o Brasil começar a crescer melhor. Portanto, sabendo disso, você vai ter mais investimentos. Eu tenho plena convicção que o índice de confiança dos consumidores, dos empresários, dos investidores vai dar uma quicada e vai começar a subir. Não quer dizer que teremos um crescimento à la China. Mas ano que vem, 1,5%, 2%. Ah, mas 2% é pouco. Puxa vida, esse ano eu vou ter 0,8%, ano que vem 2% é ótimo. Então, seria um assunto, uma notícia excelente, já era esperada, não vai ter uma euforia enorme. Nós vamos ter, por exemplo, no preço da Bolsa, um overshooting, ou seja, ela vai subir, depois ela volta, porque já está precificado isso daí, já sabia. O que não está precificado, e obviamente não está porque nós não estamos alocando uma probabilidade muito grande, é a não aprovação. Se ela não for aprovada, aí o chão é o limite. Aí a reação internacional. Aí o negócio fica feio, tanto para câmbio quanto para a Bolsa. Como eu te falei, é um retorno assimétrico. Se for aprovada, sobe, na euforia, volta um pouco. Se não for aprovada, não tem limite. Por quê? O preço do câmbio, o preço dos ativos, o preço das ações, o preço da Bolsa já incorporou a aprovação da reforma. Obviamente que não incorporou, não sabia quanto eventualmente ela ficaria desidratada. Mas do jeito que está, vai subir e vai voltar um pouquinho. Tá certo. Professor, obrigada pela participação, por nos ajudar a entender aí os efeitos da reforma da Previdência que está passando aqui no Brasil, na economia internacional, como é que os investidores estão olhando para a gente. Até uma próxima. Eu agradeço. Obrigado. Bom, a gente vai fazer um intervalo agora. Na volta, mais notícias do Brasil e do mundo. Até já. Conheça Jacaúna Móveis. Há mais de 40 anos fabricando o que é de melhor para o seu lar. Seu parque industrial é equipado com alta tecnologia,